A história que eu vou contar hoje é uma história que eu nem sei se eu deveria realmente abrir aqui na internet. Mas eu acredito que eu tenha que compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Afinal de contas, pode ter alguém que está passando por situações parecidas e isso talvez possa dar um norte para a pessoa. Bom, eu desde criança eu sempre fui envolvido com vários tipos de coisa, principalmente com relação a música e instrumentos. Eu toco guitarra, eu toco baixo, eu toco cavaquinho, eu toco ukulele, eu toco viola, eu toco teclado, eu toco piano, eu toco instrumentos de sopro, instrumentos que tem pisto, e eu tenho facilidade de aprender instrumentos musicais. Isso muita gente que me conhece já sabe disso aí. Porém, eu toquei em várias bandas ao longo da minha vida e muitas vezes eu recebi reclamação das próprias pessoas da banda, que eu não parava quieto no instrumento. O pessoal falava para mim: Adriano, você tem que focar em instrumento, você tem que focar em guitarra, você tem que focar em baixo, você tem que focar em cantar, você tem que focar em teclado. E eu não conseguia fazer isso. Então eu aprendi muitas coisas, eu aprendi a desenhar, eu faço desenhos, eu aprendi a fazer esculturas, eu faço esculturas, eu aprendi programação, eu aprendi vários tipos de linguagem de programação. Que mais? Tudo que eu quero aprender, eu consigo aprender facilmente. Porém, eu tenho um problema quando eu vou aprender, que é o hiperfoco. Quando eu quero aprender alguma coisa, eu fico focado naquilo e eu vou virar um profissional naquilo, eu vou estudar tudo sobre aquilo, eu vou estudar história sobre aquilo. Mas depois de um tempo, eu vou perder o interesse naquilo. E aí é a pior parte, porque isso ali vai me corroendo, porque a impressão que dá é que eu não consigo terminar as coisas. Certo? Então muita gente me vê: nossa, você é inteligente e tal. Eu tenho uma facilidade de aprender, isso é verdade. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma facilidade de largar. E eu peguei uma época de fazer capacetes, eu tenho capacetes ali que eu fiz há muito tempo. Tenho capacetes também que está para terminar, eu comecei e nunca terminei, entendeu? Então tem várias coisas. Eu comecei a mexer com impressora 3D e aprendi tudo que podia fazer sobre impressora 3D, a dar manutenção, impressora 3D, fazer tudo isso aí. Comecei a mexer com impressora laser, do mesmo jeito, aprendi várias coisas, várias técnicas e tudo, sublimação e tudo. Mas sempre, quando eu perco o interesse naquilo, eu paro de mexer. E isso para mim dificulta bastante. Aí eu segui uma rotina para criar um canal e postar vídeos todos os dias naquele canal, ou mesmo postar coisas todos os dias no Instagram, pro pessoal que me segue. Então isso cria uma dificuldade muito grande, por isso que eu estou abrindo isso aqui para vocês. Porque com o tempo eu fui pesquisar, eu fui atrás de psicólogo para poder saber o que ia acontecer comigo, porque não era falta de interesse. Eu via que eu tinha interesse em aprender, eu via que eu gostava de aprender. Na verdade eu gosto muito de aprender, né? Então eu tenho esse interesse em aprender coisas novas, mas eu não conseguia continuar. Eu até falava: cara, se for para montar um negócio, eu sou um cara de você montar um negócio comigo e eu dar a ideia e eu levar isso ali para frente, fazer aquele funcionar, e depois disso ali eu tenho que largar de mão e deixar na mão de alguém. Porque eu tinha isso aí. E eu ficava pensando: cara, eu não sou preguiçoso. Eu não sou uma pessoa preguiçosa, eu sempre busco aprender, eu não tenho preguiça de fazer as coisas, eu não tenho preguiça de aprender as coisas. E por que isso acontece comigo? Daí eu fui procurar ajuda, psicóloga, né? Fiz algumas sessões com a psicóloga e ela me deu uma possível, como é que eu vou dizer? Possível diagnóstico de TDAH. Eu fiquei bastante, pensei que eu tenho um problema, eu tenho um problema na cabeça, eu tenho alguma coisa na cabeça. E aí depois ela foi descrevendo com o tempo algumas coisas que eu fazia que eu nem notava. Por exemplo, interromper uma pessoa quando ela está falando, entendeu? Essa questão do hiperfoco, ela falou que tem 2 tipos de TDAH. Tem um TDAH que ele tem um pouco mais de, como é que eu vou dizer, esquecimento. É mais desligado, na verdade não é que é esquecimento, é porque ele tem um foco numa coisa e esquece de outra. Isso acontece comigo também. Então, o que acontece é que ela fez alguns exames, fez alguns testes comigo e ela disse que provavelmente eu teria TDAH. E isso explicava muita coisa. Eu contei minha história das minhas coisas de infância e tudo, e ela foi falando: provavelmente eu teria TDAH. Eu me assustei no momento. Daí depois eu comprei um livro sobre TDAH e comecei a ver várias características lá que realmente tinha em mim. E depois disso ela me encaminhou e eu fui para uma psiquiatra. Muito tempo depois eu fui para uma psiquiatra. A psiquiatra também, com pouco tempo de análise, ela falou que eu tinha TDAH. E ficou faltando, para poder chegar a um laudo completo, o neuropsicólogo, que é o que poderia fazer essa análise completa. Porém, o plano de saúde da empresa que eu participo não liberou fazer esse exame, apesar de ser um exame psicológico. E aí, nisso, eu fiquei só nessas duas. Mas, pelo que a psiquiatra falou, já eu tenho características de TDAH. E eu acho complicado falar isso aqui assim na internet, porque as pessoas podem pensar: ele está se vitimizando. Não, não é.
eu tô abrindo isso aqui para vocês porque pode ter pessoas que passam as mesmas dificuldades que eu, que já passaram, ou que vão passar, ou que estão passando. E às vezes é bom para você entender um pouco sobre você. Às vezes você se vê que você não é preguiçoso, que você não faz nada, mas você começa as coisas e depois não termina. Começa as coisas e não termina. E isso para a vida adulta é muito ruim, entendeu? Então, hoje eu já começo a observar diferente quando eu vejo alguém com esse tipo de característica, ou quando eu vejo uma criança com esse tipo de característica. Porque eu sei que às vezes pode ser uma condição e não uma vontade da pessoa. E aí uma das principais coisas com relação a quem tem TDAH é a questão da dopamina. Que o cérebro do TDAH, ele não produz dopamina da maneira que as outras pessoas produzem. Então, o nosso cérebro, ele produz uma dopamina geralmente quando você está aprendendo alguma coisa. Então, por isso que dá o hiperfoco. Quando eu vou aprender alguma coisa, às vezes eu passo, não quero nem dormir. Minha esposa sabe como é que é isso. Às vezes eu estou com uma coisa ali e eu quero aprender, quero aquilo, eu fico pesquisando. Às vezes até para dormir para mim é difícil, entendeu? Mas depois eu deixo aquela coisa de mão e parece que eu nunca nem vi aquela coisa na minha vida, entendeu? Então, a dopamina é gerada, no meu caso, quando eu tenho alguma coisa para aprender, entendeu? Quando eu tenho alguma coisa para aprender, gera aquela dopamina e eu fico com aquele hiperfoco. Então, é uma coisa que, para mim, eu estou aprendendo a lidar com isso aí agora, né? É uma coisa, assim, não com a situação. A situação sempre houve desde quando eu era criança, entendeu? Mas a questão de saber o que era isso, o que acontecia isso, por que acontecia isso, foi o que eu estou aprendendo a lidar agora. Porque antigamente, como eu falava, eu sempre gostei de aprender, mas eu não entendia por que eu não conseguia terminar as coisas. Começava, mas não terminava. Começava, mas não terminava. E aí muita gente fala assim, cara, Adriano, você sabe várias coisas. Eu sei várias coisas. Esse é o lado bom dessa parte do TDAH, é que você consegue aprender várias coisas. O lado ruim é que você não se fixa em nenhuma dessas coisas. Apenas uma coisa me faz fixar por tempo suficiente, que é música, tocar. Isso nunca saiu de mim, mas toco vários instrumentos. Mas a questão da música em si é a única coisa que eu consegui focar mesmo e ficar com ela, que me acompanhou desde de criança até agora. Então o poder da música é muito forte, em várias áreas, né? Tem pessoa que dá Alzheimer e quando você toca alguma coisa a pessoa se lembra, então é muito forte. Fora isso, as outras coisas todas eu tenho aquela que só a animação inicial e depois para, mas não é por vontade, não é por falta de vontade. E se você está passando por isso também, sabe que às vezes pode não ser falta de vontade. Você sente que não é falta de vontade? Não é falta de vontade. Você sente que você gosta de aprender, você quer aprender? Não é falta de vontade. Às vezes é só uma condição. E por isso que é bom você pesquisar, você conversar. E eu agora que eu abri essa conversa para vocês, eu estou me sentindo vulnerável. Bom, mas é a vida. E aí o que eu quero deixar de mensagem para vocês é isso, cara. Às vezes você vai ficar tentando resolver alguma coisa sozinho, tentando fazer alguma coisa sozinho e na sua mente você vai ficar achando, cara, eu não consigo, eu não faço, eu não sei o que, eu não dou conta. Cara, conversa com alguém. Abre isso que você está sentindo para alguém. Se for preciso, ir no psicólogo, eu achava que isso era coisa de besteira. Ah, cara, o psicólogo você vai ficar só conversando. Cara, mas não é. Entendeu? Ajuda você a entender muitas coisas sobre o seu comportamento. Procura a ajuda de alguém, procura conversar com alguém, mas não fique com isso aí só para você não, que às vezes você vai se corroendo por dentro, tá? Então, o que eu tinha para falar é isso. Essa é a minha condição. Quem me acompanhar aí, acho que já vai conseguir perceber alguns sintomas disso aí que eu tenho, tá? Tô tentando melhorar. Aprendi uma coisa que você pode usar na sua vida, a resolver problemas por etapas pequenas. Isso facilita muito para quem tem esse tipo de déficit de atenção, né? Então, quando eu pego uma coisa com um problema grande, eu não consigo resolver. Fico pensando em vários problemas, várias possibilidades. Inclusive, minha mente é muito difícil de parar quieta. Minha mente sempre está pensando em alguma coisa. É muito difícil eu descansar a mente. Certo? Às vezes, quando eu paro mesmo para descansar, eu falo, não vou fazer nada hoje. Aí minha mente descansa. Mas o que eu quero dizer é isso aí. Procure ajuda, cara. Procure ajuda. Não fique só pensando que é você, que às vezes não é, entendeu? Às vezes é só uma condição. E é isso aí. O que eu tinha para dizer para vocês é isso aí. E talvez eu estou divagando demais na minha conversa aqui. Mas é isso aí. Valeu, já expus, agora já estou vulnerável aí. E é nóis. Valeu, fui.